Se fosse falar de criança, eu estava à vontade, mas esse time aí tá difícil. Hoje nós vamos fazer um quibe, o Murilo sabe, o Murilo, a esposa dele, faz muito bem o quibe. Obrigado. E hoje vai ser um teste para saber se o meu quibe é tão bom quanto o dela ou não. Pode Daqui a pouco controle de qualidade. ele vai fazer, eu vou ter o prazer de experimentar, depois eu conto para vocês se é bom ou não. Primeiramente, boa noite a todos vocês, muito obrigada pela presença Boa aqui. noite. E queria saber aqui do nosso chefe considerado tirano, da onde que sai isso, hein? Grão-mestre, que avental é esse? São 7 anos, 8 anos já de clube de golfe, né? Estamos completando agora, em maio. E pegando receita daqui, ou pesquisando, como eu fiz agora esse molho do caravelas para o jantar da pai, através de pesquisa, procurando unir sempre os alimentos com um pouco tempero, e vamos descobrindo. E fiz esse molho caravela, pesquisando nos livros antigos. Eram os alimentos que não eram perecíveis, como a abóbora e como o charque, que sempre tinham com bastante quantidade nas caravelas. E quando que a cozinha apareceu na sua vida? Foi uma necessidade? Começou por um hobby? Como é que surgiu isso? Olha, surgiu com a minha casa de praia, lá em Canasvieiras, um fogão a lenha. Ali, fazendo o caldo da tatuíra, ou um caldo de peixe, ou um caldo de camarão. Mas o senhor não nasceu sabendo fazer caldo de tatuíra nem de camarão. Da onde que o senhor aprendeu? Olha, os manezinhos da ilha. Alquimia, isso é. Isso já vem. Minha mulher. Oh, meu Deus! Já veio de nascença, é uma tradição dos manezinhos saber se meter a fazer um caldo de camarão. E daí o senhor copiou uma receita? Como é que foi a sua primeira receita, assim? Lembra disso? Olha, as primeiras foi contada por amigos conversando. Por exemplo, o camarão à lisboeta. Um casal amigo que chegou de Lisboa, tiveram uma passagem por Madagascar, na África, vieram perseguidos politicamente e vieram aqui para Florianópolis. E, por casamento com uma prima minha, ficamos amigos. Frequentaram a minha casa de praia e, conversando na praia, ele disse: nós lá fazíamos camarão à lisboeta. É camarão com manteiga. Aí você foi experimentar. E eu anotei. Naquela época eu fumava, tinha maço de cigarro e anotei a receita. E fui fazer em casa. E o pessoal aprovou? Provou. Hoje é uma das receitas mais benquistas aí pela turma de gourmets, é o camarão à lisboeta. Murilo. Não se conta quanto tempo levou até acertar, né? Mas isso é um detalhe também, Saiu né? correndo, né? Aí é intriga. Da oposição. Murilo, mas conta pra gente, você também começou experimentando, começou por hobby, começou por necessidade, como é que foi essa história com a cozinha? Inicialmente eu acho que até por uma questão de família, né? Meu pai cozinhava muito bem e sempre vivenciando as festas lá em casa e aproveitando disso, usufruindo, né, da culinária. Depois, desde muito cedo, eu comecei a viajar, né? Então viajei por vários países afora, e a gente sempre vai se identificando com a gastronomia, né? Tanto na América do Sul, como na Europa, na América do Norte, na Ásia, né? Então, frequentando esses países, uma coisa que você se identifica é com a gastronomia. E depois, participando de clubes como o Clube do Golfo, né? A gente também tem essa roda de amigos que é bastante aprazível, que a gente tem esse lazer nosso todas as terças-feiras, né? Você vai se esmerando e você vai aprendendo, degustando, fazendo novos pratos, convivendo com os amigos. Você se lembra do seu primeiro prato? Miojo com... Não. Não. E uma das coisas que, por exemplo, eu utilizo bastante é... Eu não consigo fazer nada por receita. Olha. Então eu leio uma receita, fecho, e aí abro a geladeira e vou ver o que tem que possa chegar. Então o uso disso que é a melhor que eu coisa. Que seria uma alquimia, não sei se ela é mais Rodrigo, então... ou não, né? Ah. E só um detalhe também, em 93 eu tive também um restaurante, fui proprietário de um restaurante que era o Maria da Toca, na Lagoa da Conceição. Tivemos a oportunidade de conviver com vários chefes, inclusive a Mariane, que foi uma chefe que veio da Alsácia, né? Uhum. E lá aprendemos vários pratos, como o filé au poivre vert, o roquefort. Meu Deus, mas vocês têm gratinadas. tantos pratos assim, sabe? Uma farofa de ovo, um negócio mais comum, ninguém nunca começou por uma coisa bem simples. Você não começou, Rodrigo? Não, com certeza, né? A gente nunca começa assim com tanta
delicadeza, com tanta esmereza, maestria como o grande ditador, tirano e chefe. E o Murilo Maia, que já foi até proprietário de restaurante. Eu comecei de baixo, né? Às vezes, em casa, sem ter nada o que comer, o pai e a mãe iam pra praia, deixavam a gente sozinho em casa, tinha que procurar na geladeira, no armário, o que vai fazer, aí pega um arroz, mistura com ovo, ou mistura com aquilo, faz uma misturança, aí vai chegando. Mas eu tenho o mesmo princípio do Murilo, eu tô em casa, poxa, quero fazer alguma coisa com macarrão, mas que molho? Então eu vou lá na geladeira, vejo o que tem, o que tiver, vai colocando, vai misturando. Ficou bom, da outra vez dá pra repetir. Não ficou, opa, tem que tirar alguma coisa. E vai se descobrindo e vai se acertando. Quem é a cobaia nesse caso, Paulo? Olha, eu na verdade, a minha história na gastronomia, ela começou na oportunidade em 1985, quando eu fui morar na Califórnia, onde eu morei lá durante quase um ano. Então eu trabalhei numa grande rede de pizzarias, onde na oportunidade eu trabalhei diretamente na cozinha, aprendendo com grandes chefes como se fazia, na verdade, a pizza. Né? E pela minha formação e descendência italiana, a gente se interessou muito e hoje em dia a gente vem aprendendo, porque na verdade a culinária ela é uma arte, né? Como o Murilo há pouco comentou, quer dizer, você vai ler uma receita, quer dizer, você pode incrementar esse ou aquele ingrediente, não seguindo estritamente a receita, é muito dinâmica, né? Dá pra mudar, às vezes não tem aquele item na tua geladeira, não tá a fim de sair pra procurar, vou tentar adaptar uma coisa semelhante ou mudar realmente de uma água pro vinho aquela receita. Hoje eu vou dar uma de Ana Maria Braga, se bem que tá bem longe aqui, né? Me Moreno e bem longe, eu vou lá junto do doutor Ceci. Meu sonho era estar atrás de uma mesa dessa. Hoje eu tô. Conta pra gente, doutor Ceci, o que o senhor vai aprontar pra gente hoje? Como vai aprontar isso? Tu vai aprontar como é que eu comecei na cozinha? Fala pra ele. Daqui a pouco. Mas nós temos um Falando Abertamente inteiro para conversar sobre o seu início na cozinha. Mas o pessoal está querendo saber em casa o que o senhor vai fazer pra gente aqui e pelo menos começando a passar os ingredientes, né? O que vai sair daqui hoje? Aqui vai sair um quibe cru. Quibe cru. Tá? Então o quibe cru eu acredito que seja uma das comidas mais desejadas pelas pessoas. Tá? Isso porque eu fiz uma receita dessa há pouco tempo num canal fechado. E foi um sucesso maior que todas as outras aparições que eu fiz. Eu tive que fazer xerox lá no consultório, mais de 200 xerox de pessoas que procuraram fazer quibe cru. E todo mundo na rua passava. Fui confirmar se era ou se não era. Então o quibe cru realmente eu acho que existe no subconsciente das pessoas o desejo de aprender a fazer uma comida árabe. Primeiramente, vamos então passar os ingredientes para o nosso telespectador. Então, o quibe cru é o seguinte, então você tem que ter um trigo especial para quibe, que é esse trigo aqui, tá? É um trigo, chama trigo para quibe, tá? Certo. A marca Ioki é a melhor, certo? Então você compra lá um pacotinho de 250 gramas de quibe, para quibe, carne moída, tá? Então a carne tem um segredo, tá? A carne tem que ser uma carne magra e uma carne que não tenha gordura, e tem que tirar a gordura. Então pode ser o patim, mas o patim tem um problema, que tem aquela fibra que é difícil tirar. Então você pode usar um colchão de dentro, um colchão mole, e tira bem a gordura. Por que você tem que tirar a gordura? Porque senão na hora de você fazer o quibe, se tiver gordura ou fibra, ele perde a liga. Olha, certo? Sabe tudo então, de liga, não liga. Então, 500 gramas de trigo, 500 gramas de carne moída, cebola de cabecinha. Quanto cebola? 250 mais ou menos, metade da quantidade de cebola. Pode ser a branca e pode ser a roxa. A roxa, o problema da roxa é que cheira muito, fica muito forte de sabor e até para você preparar ela. Hortelã, usa hortelã. E hortelã tem uma história, porque isso veio lá do Líbano, lá do Oriente, lá daquele lugar aqui. Então, como a carne é moída e isso se deteriora muito facilmente, a carne estraga muito, então eles usavam hortelã para dificultar a carne de estragar, entendeu? Para conservar. Como conservante. Conservante, né, Murilo? Como na Índia se utiliza muita pimenta. Se utiliza pimenta como conservante. Vocês também são bons de quibes aí, vocês? A minha esposa faz bastante. Aprendeu comigo, sabe? Bem. Muito bem. Ela no consultório, ela vai consultar as filhas dela e aí entre uma consulta e outra eu dou umas receitas. Ela é de descendência árabe e aprendeu a fazer. Bem, mas continuando os nossos ingredientes então, aqui. A hortelã pode ser de 100 a 150 gramas, mas quanto mais hortelã tiver, mais saboroso fica. Cebolinha verde. Quantas cebolinhas tem aqui? Mais ou menos, aí tem 150 gramas mais ou menos. Vai mais ou menos a metade dessa quantidade. Certo. Tá? Mais 50 gramas, 100 gramas de cebolinha verde. Metade disso, né? Metade disso, tá. E não se usa salsa. Por que não se usa salsa? Porque a salsa amarga o quibe. Então tem muita gente que usa salsa, mas a salsinha não deve usar porque ela amarga o gosto do quibe. E depois, no final, você coloca uma pimenta síria,
Para os bem chiques, usa pimenta síria. E para os que não são chiques, usam a pimenta brasileira. Pimenta do reino. Isso aqui que é, já é preparado, não? Então, o que tu vai fazer? Bom, agora você já tem o trigo, tá? Você já tem tudo. Então, como é que você vai fazer? Primeira coisa, você vai pegar esse trigo aqui, que está aqui, e vai lavá-lo. Vamos mostrar aqui para o telespectador como é que fica, aqui na câmera do Jean. Então, isso daqui começa alguns segredinhos que eu vou passar, tá? Então, primeiro, esse trigo tem que ser lavado e quando você colocar na água, você vai ver que ele vai ficar com a água bem escura e vai subir muito da substância dele. Então, você vai trocando aquela água até a água ficar totalmente clara. E isso demora mais ou menos quanto tempo? Uns 10 minutos até trocar toda aquela sujeira lá. Quanto melhor qualidade for o trigo, mais fácil você lava e mais rápido. Depois você deixa esse trigo dentro da água, em imersão por uns 20 minutos para ele chupar um pouquinho da água e ele ficar mais espesso. Então, o original seria a metade disso. Então, quando você coloca na água, ele dobra de tamanho. Dobra também. Então, faz o seguinte, nós vamos agora um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco, o doutor Cecim começa a fazer o quibe cru aqui pra gente. Temos muito mais conversas de histórias de homem na cozinha. E você, se quiser, fique à vontade e vá ligando pra gente. O telefone é o 216-2828, 216-2828, sempre à sua disposição. Lembrando também que a receita do quibe cru, daqui a pouco a gente passa inteirinha pra você no vídeo, pra você anotar em casa e fazer, tomara tão bem quanto o doutor Cecim com certeza vai fazer aqui pra gente. Até daqui a pouco. Que bom, já estamos de volta com você aqui no Falando Abertamente, hoje conversando sobre homens na cozinha. Você tem dúvidas, quer participar, quer contar a sua experiência, ligue pra gente, 216-2828, 216-2828. Lembrando também o endereço eletrônico através do qual você pode clicar e acompanhar ao vivo toda a programação da TV Com. É o www.cliquerbs.com.br. Doutor Cecim, eu não lhe perguntei no outro bloco, ele já está lá preparando pra gente o quibe cru. Quando que surgiu o seu amor, a sua paixão pela cozinha? Bom, meu amor pela cozinha foi uma coisa meio intermitente, né? Na época de solteiro eu fazia muita comida em casa, como eu era estudante, morávamos em casa, a gente cozinhava sempre em casa. Desde toda a minha faculdade, nós sempre cozinhamos em casa e sempre comemos em casa. A gente nunca comeu na Rio, nunca suportamos aquela comida. Ai, pecado, meu Deus. Então a gente morávamos nós, fazíamos a comida, tínhamos empregados, mas a gente ia para a cozinha. Então durante todo esse tempo a gente fez comida. Depois eu casei com uma grande cozinheira, que é a Marinês, né? Está lá em casa, ela sabe disso. E aí eu tive que dar um lugar para ela. Ah, sei. Entendeu? Então ela é uma grande chefe de cozinha. Ela faz os pratos mais maravilhosos que imaginar de qualquer tipo de... Em casa o senhor cozinha? Em casa ela não deixa cozinhar. Por quê? Porque a dona da cozinha, a rainha do lar é ela. Então eu saí, deixei o lugar para ela. Eu tenho assim... Todos com receita sua, né? Não é com receita minha, não. A receita dela. Ele é mais humilde, ele é mais humilde. Dizem assim, eu conheço história de homens que cozinham muito bem, mas que depois que passam pela cozinha é um vendaval. Você é assim? Conta pra gente. Infelizmente. E aí? Mas estou melhorando. Acho que é um pouquinho de organização e método, né? Então você vai melhorando e com o passar do tempo está evoluindo. Você também é do tipo furacão, Paulo? Não. Eu na verdade, eu digo lá em casa, no dia a dia da minha residência, assim, eu acho que na residência da maioria de todos nós aqui, até dos telespectadores, né? No dia a dia da família, quem cozinha ou é a empregada orientada pela sua mulher. Eu na verdade, eu só vou para a cozinha em casos especiais para fazer pratos especiais, né? Que ele quer um pouco mais de qualidade. Ele é extremamente organizado. Mas na verdade quando eu vou cozinhar, na verdade eu vou cozinhando e vou limpando. Eu gosto de organizar as coisas, até separar os temperos e tal, e já ir limpando para não deixar aquela... é uma particularidade de cada um, né? E você, Rodrigo, como é que é? Eu... Não. Em casa, eu moro com os meus pais ainda, né? E tem a nossa secretária lá. Nossa secretária lá, final de semana, quando eu estou em casa, sozinho, eu vou preparando, vai acumulando na pia, domingo à noite, quando ela chega, e não é vendaval, é montanhas e dunas e... Meu Deus do céu, e não tem bronca dentro de casa por causa disso, não? Como tem, minha mãe se tivesse uma vassoura com ela andava o tempo todo com ela, porque limpa aqui, imagina quando eu faço sujeira em casa, então... E você, assim, cozinha para casa ou também só faz, assim, pratos especiais? Não, para casa não. Eu cozinho
em momentos especiais, para amigos, ou quando quero cozinhar alguma coisa diferente, ou quando no Clube do Galfo a gente é convocado para fazer a nossa... Quero deixar bem claro para os nossos companheiros do Clube do Galfo que estão nos vendo na sauna, que no dia 10 de julho, na sessão do dia 10 de julho, é uma terça-feira, véspera do meu aniversário, eu vou cozinhar e não vou cobrar do Clube do Galfo. Mas o Carlinho já adiantou que vai cobrar de todo mundo. 15 reais. Como é que funciona? É comida especial, tem que ser cara, 15 reais. Meu Deus! Explica pra gente, da onde que surgiu essa ideia de fazer... Porque o Dr. Cecim representa um clube, vocês representam outro. Vamos começar pelo clube de vocês. Como é que surgiu essa ideia? O Clube do Galfo era o grupo que faz sauna no Clube 12, que toda terça e quintas se reúne lá para jogar dominó, para conversar, e no final da sauna, por volta de 8 horas, 8h30, nós íamos para o restaurante Guaciara, que era o dia, terça-feira, era o dia da semana que chegava a carne do interior. Era onde nós pegávamos as melhores alcatras, as picanhas, as maminhas, então íamos todos para lá. Com o passar do tempo, começou-se a pensar, vamos nós fazer a nossa comida. Porque os restaurantes já não estavam tão bons, né? Era aquela coisa... Faltava criatividade. E também o próprio espaço para mais exclusivo, para diversão, para brincadeira, para descontraído. A liberdade. O Clube do Galfo é mais do que um clube de cozinheiros, né? Daria toda essa possibilidade, né? Murilo? O Clube do Galfo é mais que um clube de cozinheiros. É um grupo de pessoas, é um clube de pessoas que vão lá para se divertir, rir, brincar, beber e no final cozinhar e comer. É a terapia semanal. E lá, um é cobaia do outro? Como é que funciona? Mais ou menos. Mais ou menos isso. Nós temos cozinheiros excelentes, como Maurício Amorim. Quem? Coisa horrorosa. Hélio Lang. Paru. Hélio Lang. Paru. João Balstede. São todos comendadores que fazem as comidas excelentes. Dr. Márcio Cardoso, Dr. Araífe José. Pelo jeito ele está gozando a cara desse pessoal, né? Esses aí são os que contratam. Atila Ramos é o nosso melhor cozinheiro. São os que contratam. E além disso... Galfo, desculpe não querer interromper, mas já interrompendo, o Clube do Galfo, na verdade, é uma confraria muito alegre que a gente tem lá no Clube 12, como o Carlinho há pouco mencionou, mas é que a gente fica ansioso esperando chegar a terça-feira para a gente poder se reunir, contar a piada que aconteceu na semana passada. E, na verdade, na sauna, durante a semana toda, a gente já tem um mural de brincadeiras, onde a gente já vai ficar sabendo quem é que vai ser o próximo cozinheiro. Inclusive, a gente, após toda a reunião, a gente tem as nossas notas, né? Que a gente dá para cada prato. Quem de vocês já ganhou a maior nota aqui? O Murilo é um grande, já O Murilo já é quase hora concurso. Eu, o ano retrasado, fui fazer aquela comida ali de Antonina, que chamam de... Eu nem lembro a comida que ele ia fazer. O barreado. Vou fazer o barreado. E coloquei um pouco de cominho. Um pouco? Mas tive notas de a pior nota. A nota M, que é a pior nota. A pior nota. Eu quero começar um pouquinho, vamos lá um pouquinho no Dr. Cecim de novo. Da onde que surgiu o Clube do Kibe, Dr. Cecim? O Clube do Kibe, na verdade, surgiu pela necessidade que nós tínhamos de comer quibe, tá? A cidade praticamente tem um restaurante árabe só, e na época tinha mais, e pela necessidade de todo mundo falar, vou comer um quibe, quero comer um quibe. Quando eu faço aniversário, eu chamo alguns amigos, e aí aquela coisa foi se espalhando. Então vamos fazer um clube do quibe e vamos começar a comer quibe uma vez por mês. Vamos se reunir mais ou menos como o Clube do Galfo. Só que o nosso especificamente é o quibe. Onde é que nós estamos aqui? Nós estamos aqui, então. Aqui é o seguinte, vamos mostrar aqui. O que nós fizemos? Nós colocamos aqui o trigo já lavado e bem seco, tá? Muita gente que fez o primeiro quibe disse que não acertou porque não secou bem o trigo. Então o trigo, depois de ficar 20 minutos, não pode ficar mais porque ele hidrata muito, tá? Então tem que deixar no máximo 20 minutos ou 30 minutos, secar bem, apertar bem, pode até passar numa peneira ou num pano de prato, tá? Para tirar bem aquela água. Mistura com a carne moída, coloca aqui a cebolinha, coloca a hortelã. Isso tudo da hortelã vai? Não, tudo não. Se quiser até pode colocar. Tem uma alquimia aqui também? Eu acho que tem. Olha, aquilo ali eu estava falando, que lá em casa, por exemplo, a grande discussão entre eu e minha mulher, que as mulheres
geralmente elas fazem a receita iteris litris que elas encontram, que elas leem. 24 folhinhas de hortelã. As contas 24 folhinhas. 150 gramas são Que 150 maldade. gramas. Não, o homem já não faz isso, a gente já tenta esculhambar um pouco. A mulher é mais detalhista e o homem é mais no olhômetro. A mulher não aceita que você faça isso, entendeu? Inventar a coisa. Então tem que fazer longe delas para elas não ficarem dando palpite. E quem é cobaia na sua casa? Ninguém é cobaia lá em casa. Não? Quando eu faço bem direitinho, não tem erro. Agora você vai misturando. Tá, agora... Vamos colocar no vídeo aí pro nosso telespectador a receita do quibe cru do Dr. Cecim, é assim que chama? Não, doutor Cecim não. Do Cecim. O quibe cru do Cecim. Vamos lá, podemos colocar então 500 gramas de trigo de quibe, é isso? Vai me corrigir se eu falei errado, tá? Tá aí no seu vídeo. 500 gramas de carne moída, 250 gramas de cebola branca ou roxa, se for melhor, né? Não, a branca é melhor. A branca é melhor? A branca é melhor. 50 gramas de hortelã, cebolinha de cabeça, sal e pimenta síria a gosto. Isso. A gente faz, depois experimenta um pouquinho, como é que funciona isso? Tem muita mulher que faz isso. Eu no bolo mesmo sou assim, experimento um pouquinho. Não, eu acho que depois que tá feito, tá feito, não tem mais volta. Ou vai comer bem. Mas de repente O homem tem mais confiança quando sal. cozinha. O homem não tem confiança quando Tem cozinha. Não precisa ficar provando. Vai que vai dar certo, não tem erro. Entendeu? Não tem outra coisa. Isso é verdade. Essa é a diferença entre o homem na cozinha e a mulher na cozinha. A mulher pega o livrinho e fica lendo aqui. Eu não, venho aqui e já faço. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, vai dar tudo certo. Mulheres se defendam. Liguem pra gente agora, nós vamos entrar no intervalo 216-2828, 216-2828, enquanto o doutor Cecim vai fazendo aqui a receita pra gente. E vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos falando ou cozinhando abertamente hoje. Até já. Já estamos de volta com você aqui no Falando Abertamente. Hoje, cozinhando abertamente, estamos falando de homens na cozinha. Se você quer participar, ligue pra gente no 216-2828, 216-2828. A Márcia, nossa telespectadora, obrigada pela sua ligação aqui, sua participação entre nós. Ela liga, na verdade, doutor Cecim, perguntando se o senhor tem alguma coisa contra as mulheres. Pelo contrário, só a favor, porque eu passo o dia todo com mãe na minha frente, entendeu? E acho que elas são as coisas mais maravilhosas que Deus botou no mundo. Mas mulher na cozinha, ela falou assim Também, que... Não, eu sou contra a mulher na cozinha, sabia? Por quê? Porque lá em casa minha mulher não vai pra cozinha nunca. Ela vai, eu sempre saio pra comer fora. Eu acho que a mulher não é o lugar dela, ela é na sala. O lugar da mulher é na sala, entendeu? Falando agora abertamente, né? É que o senhor tem condições de almoçar fora, né, doutor? Não, mas eu quero dizer o seguinte, mas hoje você pode comer um cachorro-quente por 50 centavos. Então eu acho que o lugar da mulher não é na cozinha. Pelo contrário, o lugar da mulher é bem perfumado, esperando o homem bem carinhoso, entendeu? Então, tem que ter machistas na cozinha, esse programa aqui. Não, na verdade, o homem quer chegar em casa e não quer ver a mulher toda suja, ela quer chegar em casa, quer ver a mulher bem arrumadinha, bem limpinha, bem direitinha. Cheirosa. Com bom papo, entendeu? Já com a comida na mesa, luz e vela, entendeu? Pronto, não precisa nem ser nada que faça. Agora, a mulher na cozinha, de jeito nenhum pra Não, o que a Márcia fala aqui é que é um espaço democrático, que as mulheres não seguem assim a receita tão certinha como o senhor está falando, não. As mulheres também têm criatividade, não é verdade? Eles foram confirmados também conosco. Que a diferença entre nós e elas é que elas seguem uma linha, e nós não temos linha, essa é a diferença. É, a diferença, até o próprio Paulinho pode explicar melhor, é que a diferença do homem na cozinha é que o homem bebe e a mulher não, e aí começa. Nem Na verdade, assim, né? a gente estava comentando aqui no intervalo, né, que até a diferença do homem para a mulher na cozinha, que até na nossa confraria do Clube do Galfo, queria explicar aqui para vocês, que toda terça-feira acontece no Clube 12 e a pessoa, o chefe da cozinha do dia, no caso, a pessoa está cozinhando, os amigos vão lá visitar, e leva um copinho de cerveja ou um gole de uísque, então a pessoa vai cozinhando e vai bebendo, né, descontraídamente. E tem uma história engraçada aqui em Florianópolis, né, de um cozinheiro que trabalhava num restaurante e da janela da cozinha que dava para a copa, ele pedia sempre pro copeiro assim, escuta, cadê o cunhaque pra farofa? E o copeiro, como não entende de cozinha, na verdade, toda hora dava garrafa de cunhaque, até o dono do restaurante descobriu que, na verdade, cadê o cunhaque pra farofa? Quer dizer, não era pra farofa, era pra ele mesmo beber. Então... E você pede muito cunhaque pra farofa, não? Não, eu, na verdade, a gente lá... alguns. Na verdade, a gente cozinhando lá no Clube do Galfo, a maioria todos tomam uma cervejinha, um whiskyzinho, porque lá é uma confraternização. Mas lá é assim, cada um tem uma terça-feira pra cozinhar, é isso? São 44 jantares durante todo o ano, são todas as terças-feiras. Só vão você e sua família vai junto? Não, é o Clube do Bolinha.
Olha, eu vou dizer uma coisa. Raras exceções. Agora eu quero falar uma coisa a favor das mulheres. Eu frequento 12, eles sabem disso. Frequento, adoro esse pessoal aí, converso com eles, gosto muito da companhia de todos eles. Nunca fui ao Clube do Galpo, exatamente porque mulher não pode ir. Tenho em consideração a minha mulher. Não, isso é uma posição pessoal minha, tá? Então, o Paulo, ele vê, só liga pra minha mulher. Se ela deixar, eu vou. Não tem nada a ver com isso. Então, só pra tu ver que eu também sou a favor das mulheres. Eu quero agora fazer um convite publicamente aqui para o doutor, no próximo mês, ir fazer um jantar lá para nós. Eu já tenho lhe convidado em outras oportunidades e faço aqui agora oficialmente. No mês de maio ou junho, o senhor vai fazer um quibe para nós lá. Com todo prazer. Algum de vocês já leu o livro Gula, o Clube dos Anjos, do Luiz Fernando Veríssimo, onde tinha lá o Clube do Picadinho, onde mulher também não entrava? Se assemelha bastante a vocês. Se vocês não leram, leiam, porque até para saber se vocês se identificam ou não com essa história. Agora, queria falar? Não, eu só queria dizer que, na verdade, né, a gente... Aqui no Brasil existe a alta gastronomia, né? Existe a alta gastronomia e, na verdade, a nível profissional, certo? A gente vai encontrar, na maior parte dos países, na área profissional, à frente de grandes cozinhas de hotéis internacionais ou de grandes restaurantes, não há mulher e sim um homem, certo? Apesar de que existem grandes chefes de cozinha mulheres, mas na grande maioria são os homens, na área profissional, eu quero dizer. Não tirando o mérito das mulheres, que eu acho que a gente aqui nasceu comendo a comida, cada um da sua mãe, e aprendendo, mas depois a gente pegou um voo sozinho e começou a pesquisar, e você pode ver a nível profissional, nesse mundo afora, à frente das grandes cozinhas, você vai encontrar um homem cozinhando. Gente, a bagunça que o doutor Silvio, vou lá com ele, Chantis, não. Como a bagunça? Não tem bagunça nenhuma. A bagunça que o doutor Ceci tá fazendo. Lá em casa também é assim, sempre tem. Esse barulho que você ouviu agora há pouco era centrífugo aqui, onde ele botou todo... Ó, depois de misturar a carne moída, o trigo, a cebola, o sal, aí você faz um bolinho e coloca... Antigamente, até alguns anos atrás, você tinha que passar isso na carne moída, na mão, né? Porque, entendeu? E tem que moer 2 vezes. Então era um horror. No pilão. Ou no pilão, entendeu? Agora é com essa centrífuga, é uma beleza. Você põe aqui e ela trabalha por Não tá precisando de um conhaque aí pro quibe, não? Sabe que eu tenho um defeito, mais um defeito. Eu não bebo também, entendeu? Então eu não... O meu tempero é sempre igual, porque como eu não bebo e não fumo, quer dizer, o único defeito é fazer comida. Pois bem. E me diz uma coisa, em casa fica essa organização que está aqui? Mas depois eu limpo tudo. Eu sou mais caprichoso nessa coisa. Comigo vai tudo, depois eu vou limpar tudo, vou lavar a louça, vou fazer tudo direitinho. Ai, que homem exemplar, meu Deus. Não deixo um lixinho pra ninguém limpar. A destreza dele com... agora deu. E... Ela tá afim de puxar o meu tapete aqui, tá ao vivo, na frente, na estrada toda. Isso aqui é amiga, né? Já teve algum prato que não deu certo? Não, eu nunca fiz os pratos que eu tento fazer. Acontece que vem o homem e a mulher, que o homem quando tenta fazer um prato, previamente ele sabe que vai dar certo. E a mulher às vezes não. Então não é o homem sempre acerta. Com certeza. Porque a gente só vai na boa. A gente não vai na dividida. Carlos Alberto Faria, seu Carlinho, é assim que lhe chamam, né? Teve algum prato que o senhor já fez que não deu tão certo? Pois é, este que eu estava falando é um deles, esse barreado. Eu faço esse prato e todo mundo gosta. E nesse ano eu me perdi no cominho. Ah, meu Deus. E o pessoal reclamou. Quando foram para setor de notas, que sempre fazemos no final do jantar, o que é que achou deste lauto jantar? Merda. O que é que achou desse lauto jantar? Regular. O que é que achou desse lauto jantar? Merda. Nobre companheiro? Merda. Eu fui praticamente desclassificado. Eles dizem M. Mas nos outros anos, os pratos que eu fiz sempre deram certo, né? Eu me lembro que uma vez no DNOS, nós tínhamos um clube lá de gourmets que se reuníamos uma vez no ano, uma vez no mês. E eram funcionários federais, eram uns 10 ou 12. E eu fui fazer um tal de camarão a catupiry que tinha me ensinado. E eu sei que o queijo parmesão, o queijo catupiry, saiu e derramou pelo prato, pegou fogo. Foi um outro que não deu certo.
Mas eu gostaria de fazer uma menção aqui até do nosso presidente, o Carlinhos Faria, que ele é um grande cozinheiro, um grande gourmet. Inclusive, eu nunca me esqueço uma vez, já que estamos aqui com o Dr. Ceci preparando o quibe, não me esqueço uma vez onde a gente estava reinaugurando o Clube do Galfo, não no Clube 12 de Agosto, e sim em outro local, num galpão do empresário amigo nosso, onde ele estreou a reunião do Clube do Galfo com a noite árabe, que ficou excelente, ganhou nota 10 de todo mundo e foi pro pódio. Por exemplo, assim, ó, quando a gente está trabalhando... Prepara uma quibada de excelente qualidade. Excelente qualidade. Você já fez algum prato que não deu certo, Paulo? Eu acho que todos aqueles que estão na cozinha, um dia, até pelo fato de a gente tentar inovar, como o Murilo tinha mencionado, não seguir a receita, tentar botar esse ou aquele produto, sempre não deixando sobressair um produto sobre o outro para não tirar o gosto peculiar da carne. Por exemplo, tem certas carnes, por exemplo, uma carne de ovelha, que ela tem o seu gosto particular, você se excedendo nos temperos, você tira o gosto da própria carne, né, que é diferente de outras, né? Então eu acho que a questão de se errar ou não num prato, eu acho que já aconteceu com todos. Agora, quando erra? Essa questão do tempero é bastante interessante também. O meu controvertida, né? Colocava que na cozinha, quando você se refere a tempero, tem que ser igual uma orquestra sinfônica. Nenhum dos elementos pode destoar, senão desafina a orquestra. Nenhum pode chamar mais atenção no paladar do que o outro. Sal, pimenta e outros condimentos, outras ervas, nenhuma delas pode destoar do conjunto. Senão você perde aquela homogeneidade do prato que você está fazendo. E você já fez assim, você se lembra de um prato que você já fez que você não gostou, mesmo que os outros tenham gostado, e você falou, putz, isso aqui não ficou muito legal? Já. Mas a gente sempre consegue consertar no final. Às vezes não fica como a gente quer, mas você vai modificando e dá para servir. Quero mandar um beijo aqui para o Jonas de Joinville. Jonas, obrigada pela sua participação entre nós. Ele queria pedir para vocês que são experts em cozinha uma dica sobre o preparo da lula. Algum de vocês tem uma dica para ele? Paulo. Eu acho que, na verdade, a lula, né, que a gente tem muito aqui na nossa ilha, Marezinho aqui da ilha, eu acho que a lula, para ela ficar boa, na minha opinião, você tem que deixar um pouco de molho no leite. Primeiro, dependendo do jeito que você for fazer, se você for fazer frita ou adorê, você deixa um pouco de molho no leite, que é para ela ficar mais macia. Essa seria a minha dica. Perfeito. O Murilo pode ter uma outra dica aí. Eu tenho uma aqui da Praia dos Ingleses, um pescador bem açoriano, que se mexer na lula, ele não senta na mesa para comer. Olha. Como a lula vem do mar, ele sempre diz, lula insutinta. Calamares insutinta. Calamares insutinta. Pega, viva ainda, e coloca na frigideira, frita, e aí ele vai comer como veio do mar. Jonas, estão aí duas dicas para você sobre o preparo de lula. E depois do nosso intervalo comercial, a gente volta então com o The End. Estou experimentando, porque como eles falaram em harmonia, eu vou experimentar. Quem vai experimentar depois sou eu aqui. Depois eu conto para vocês. A nossa produtora Karen também vem experimentar. E cada um aqui depois vai dar para você uma dica em casa sobre um preparo de um alimento para você colocar em prática e quem sabe ser tão bom como esse, pelo menos estão falando que são aqui. Ligue pra gente, 216-2828. 216-2828. Até já. Estamos de volta com você aqui no Falando Abertamente pela TV Com, canal 36 da NET, o canal da cidade. Hoje nós estamos conversando aqui sobre homens na cozinha. Estamos meio que cozinhando abertamente. O doutor Ceci está quase terminando o nosso prato lá, que já está pronto. Já está pronto, daqui a pouco eu vou lá experimentar. E eu queria, inclusive, mandar um beijo para o Luiz Parraço, que é amigo do doutor Ceci, que nos telefone e participa do programa. Um beijo para você. Ele disse que o senhor, como cozinheiro, é um ótimo jogador de futebol. Vai mandar um abraço para ele. Sexta-feira Santa. E um beijo também muito grande para Adriana Piazza, que sempre está aqui conosco, assiste sempre Falando Abertamente, mandando um beijo para vocês do Clube do Galfo, que participaram da Noite de Massa, que reverteu fundos para a PAI. E ela disse que realmente vocês são muito bons, parabéns mesmo. Bondade da Adriana. Obrigado.
Que bom, né? Que bom que são Na poucos. própria Noite dos Molheiros você tem uma constatação, né? Dos 36 molheiros, eu acho que 90% deles eram homens. Então, já que o programa está falando sobre isso... Ah, que isso! E olha que a Adriana convidou muitas chefes de cozinha, Tá né? bom, agora eu quero mandar um beijo para a Juscelia da Agronômica. Obrigada pela sua participação. Ela tem uma pergunta sobre o quibe cru, doutor Cecim. Tá comigo mesmo, tudo de quibe cru. Ela quer saber se o quibe cru pode ser servido como prato principal ou não. Olha, eu quando cedo na mesa, se tiver quibe cru, só como quibe cru. É, mas é o seu caso. Não, mas mas se se a ela for pessoa fazer um quiser- jantar, digamos. Olha, lá em casa, toda vez que tem algum aniversário, o quibe cru é o primeiro que sobe. Pode fazer quanto quiser e abrir assada por causa do quibe cru. Então pode ser o prato Tem principal. amigos meus que vão em casa e ficam a tarde toda comendo Não. quibe cru com cebola, pão, depois eu vou explicar como é que come, entendeu? E não quer outra coisa. Quem gosta de quibe cru, não quer saber, é um prato único. Mas pode ser o prato principal. A questão depende da intimidade da pessoa que você vai convidar. Se você tem certeza que ela come quibe cru, não tem problema nenhum, você pode fazer só um prato. Agora, é tipo aqui, você convida para jantar um casal amigo seu, início de relacionamento. A moça não come carne, ou o rapaz não... Ai, Então, tem aquelas Então já não coisas faça o quibe, já não faça quibe, né? Então, se você conhece bem, não tem problema Eu vou nenhum. levantar de novo, porque agora eu vou experimentar o quibe cru do doutor Cecim, ver se eu aprovo, se eu vou poder voltar para fazer o Falando Abertamente Mas também amanhã ou não. São tão legais que a gente, ó, a gente trouxe até o teu presente de Páscoa adiantado aqui. Meu ó. presente de Páscoa adiantado. Tá aqui, ó, teu presente de Páscoa. Gente! Da família Tio Cecim. Que O presente da legal! Karen, a Karen chegou na hora certa. A carinha nossa produtora. Na hora do presente de Páscoa. Doutora e cozinheira, vem aqui Gente, ver. olha só! Presente Que de Páscoa. lindo. Tá da terra do Obrigada a toda a família primeira Cecim. mão, a nossa última exemplar da revista Pediatria. Ele é uma figura, né? Mas eu quero comer quibe. É a única Chega de revista... papo, porque eu quero É a comer única quibe. revista pediátrica feita no sul do Brasil. Tinha que tá? ver na Vale. frente dele. É. Terceiro ano. Agora E essa vamos comer pasta quibe. é de presente. Tá. Olha eu dizer que bonito que nós queremos. Leite materno. Leite materno. Como é que se come o quibe? O quibe se come de uma forma muito especial. É. Você coloca num pratinho. Tá. Ah, meu Você Deus. coloca num prato. Vamos colocar Vê se o aqui Jean no como é que prato. consegue pegar aqui. Tá, com garfinho. Mas põe um pouco, se eu não gostar, o que eu faço? Se não gostar de Tô folga. brincando. Coloca no pratinho bem assim, direitinho, amassa bem. Não, assim, Tá. Coloca-se um azeite de oliva, de preferência extra virgem, certo? Tá? Você coloca com azeitinho extra virgem, tá? Quem gosta de cebola, com coloca cozinho, cebola em cima. Quem não gosta de cebola, não Cebola. coloca cebola em cima. Sem cebola, Tá? fica Só uma dica vermelho. de cozinha, né? O próprio azeite extra virgem, né? Às vezes a gente não sabe qual é a diferença entre o extra virgem e o azeite que a gente tem aí, o Galo, o Carbonel, essas marcas comerciais que você utiliza em latinha, né? É que o azeite extra virgem, ele só sofre o processo mecânico, ele é apenas esmagado. Enquanto os outros azeites, ele pode utilizar tanto processo químico como utilizar solventes para extrair o próprio azeite de oliva, né? Então a pureza, o extra virgem é justamente isso, que ele é apenas A primeira um processo pressão. mecânico. e é o primeiro que sai, né? É o primeiro que sai, Só pra mais sair. puro, né? Esse aqui é o outro pão você vai árabe. Para retirar quem não solvente. conhece, esse daqui é o pão árabe que se come junto com o quibe. Então você pega Tá. o pão, abre o pãozinho aqui, certo? Coloca o quibinho aqui, se quiser com cebola, não sei se vocês vão querer com cebola ou não. Não, sem cebola sem por cebola, enquanto. sabia. E coloca no pão e assim você come a noite toda Dá até um pedacinho amanhã. da carne, vamos ver. Karen, vamos lá, dona Eu Karen. tenho que voltar lá pra trás. Pra trás, porque ninguém é atrás. Tu tem que voltar na frente, né? Atrás. Não tem como ir pra baixo da mesa, né? Não tem. Tem cachorro aí? E eu vou fazer. Vamos pegar lá. Estamos dirigindo. Então você pode comer o quibe cru, tomar com uma cervejinha acompanhando, com araque, não com cervejinha. Um bom papo, um quibinho desse, você vai comendo, botando a cebolinha, um pãozinho, batendo um papo, e aquilo você vai horas e horas e horas. Gente, tá uma delícia. Depois a gente vai servir para os nossos convidados também. Pode falar. E é uma comida fácil para esse tipo de informalidade, que você deixa a mesa posta, né? Trazendo, claro, que o quibe cru adequadamente, e você passa ali horas e horas
com as pastas, o Homes, o baba ganoush, a mijadra, né? O próprio arroz com... Até queria assim, enquanto eu vou preparando um pedacinho, gente, que vocês estão em casa, tá uma delícia. Eu não sou muito chegada a nada assim, muito cru, mas aqui eu faço pronto. Espera, agora é o seguinte, achavam que eu não ia fazer o prato, que não ia dar certo. Eles já mandaram o prato pronto, mas eu fiz e deu certo. Agora eu quero que vocês experimentem outro. Esse quibe aqui, ó, eu fiz na hora do almoço. Esse foi feito com trigo que eu comprei em São Paulo, que veio do Líbano. Então, é um trigo mais clarinho, ele é um trigo já bem limpo. Então você só dá uma lavadinha. Bem limpa tá essa mesa aqui. Enquanto eu vou preparando para os nossos convidados um pedacinho aqui do quibe cru com pão árabe, né, que chama? Pão árabe. Queria uma dica de vocês, pro pessoal que está em casa, alguma coisa assim, que se possa colocar em prática no dia a dia. Podemos começar você, Paulo? Olha, eu queria deixar aqui para vocês, para os telespectadores, a senhora, a dona de casa, que está aí em casa nos assistindo agora, uma dica sobre como você cozinhar uma massa, certo? Na verdade, todo mundo pensa e tem um modo de cozinhar a massa que você cozinha em água fervendo com fio de óleo e sal. Está errado. Você não cozinha a sua massa, só cozinha na água e sal, não coloque o fio de óleo. Por quê? Toda massa você vai servir supostamente com algum tipo de molho, ou seja, ele é o sugo, o molho de frutos do mar, ou a bolonhesa, enfim. Você cozinhando a massa com o fio de óleo, quando você for colocar o molho vai escorregar nessa massa e você vai comer, o molho vai ficar no fundo do prato. Tá aí o porquê de você cozinhar a sua massa sem o fio de óleo, só na água e sal. Aí você vai, quando for servir o molho vai aderir à sua massa e você vai comer o molho e a massa juntos, e não só a massa e o molho ficar no fundo do prato. Legal. Essa é a minha dica para vocês. Olha só, Murilo, uma dica, pessoal que está em casa. Já que estamos na Semana Santa, eu acho que o bacalhau, né? Às vezes sempre se fica em dúvida de quantas águas se deve fazer de bacalhau, quantas vezes deve lavar, se deixa na geladeira, se não deixa, né? Uma dica é que você utilize, ao invés de água corrente, que você coloque ele no leite, depois de salgado na geladeira, para que ele fique bem branquinho, né? Com uma coloração bem clara. E além do leite, você coloque lascas de gengibre, que o próprio gengibre junto com o leite, eles vão amolecer a fibra do bacalhau, deixando ele bastante suculento. Perfeito. Rodrigo, qual a sua dica, pessoal que está em casa? Não é bem uma dica, mas é para você experimentar e procurar fazer, até para variar um pouco. Por exemplo, fruto do mar, principalmente um peixinho, um filezinho, você usar um mousse, um molho de maracujá, por exemplo, com uma fruta, para quebrar um pouco o salgado com o doce. Se você experimentar isso, você com certeza vai ficar satisfeito com o resultado que você vai obter. Seu Carlinhos, eu estou comendo aqui adoidado. Olha, bom proveito. Este quibe que está com trigo estrangeiro, provavelmente será servido para os grandes chefes aqui, né? Ninguém me mexa nesse prato. Eu pediria a câmera aberta só para eu poder passar aqui, para não ficar na frente de ninguém. Não, pode passar. Pode dar uma sua dica, seu As nossas mães sempre ensinaram os bifes em casa, que a gente via de carne, passavam sal e alho e cominho, e depois é que ia para a frigideira. A minha dica: a carne, prepare, tire da geladeira um pouco antes e frite, sem sal. No virar, aí salgue, aí põe um pouquinho do alho, do cominho. Você vai ter um bife mais suculento. Agora está na sua vez de comer essa parte do quibe. Muito bom, doutor Cecinho. Todo mundo deu a dica, falta eu dar Agora eu tô indo para lá, Está aprovado aqui pela confraria do Clube do Golfe. O senhor já tem, tá muito bom, hein? O senhor já tem condições de frequentar o Clube do Golfe como cozinheiro. Obrigado. Eu fico muito feliz de saber que vocês me deram essa conotação. Sua nota sua com dica certeza agora, não será doutor ele. Não, a minha dica é o seguinte, que comer muito antes de ser uma coisa alimentar nos nossos dias é um ato social, né? Quer dizer, é um ato de confraternização que nós estamos fazendo aqui. Então, quando as pessoas se sentem em volta da mesa, que isso signifique muito mais do que um alimento, signifique uma confraternização, um ato de amor, um ato de afeto, um ato de solidariedade. Eu acho que isso que é o mais importante quando você
se reúne, que nem no Clube do Galfo, que é um clube fraterno, né? Exatamente. E nós do Clube do Quibe também estamos começando, entendeu? É uma coisa fraterna, quer dizer, o Quibe é só a dica para você se reunir e bater papo. E vale a pena, que é uma delícia. Eu tinha uma perguntinha só para ele fazer. Já que o Clube do Quibe é só o que eu falei, como é que a gente faz para participar do Clube do Quibe? Isso, um telefone de contato. 223-5582. 223. 5582. E quem quer participar do Clube do Galfo deve entrar em contato por que telefone? Quem quer participar do Clube do Galfo é entrar em contato diretamente com o nosso ilustre presidente, Tirano, ao telefone, os telefones que ele possui. Pode ser um telefone para o pessoal marcar melhor. Dissesse no ar. Pode ser o 222-1187, Florianópolis. 222-1187. Eu precisava fazer uma pergunta também ao doutor. É que o tempo está indo, rapidinho, rapidinho. O quibe, para ficar com uma aparência melhor, com a carne bem vermelha. Com a entrada da cebola, ele fica meio branco. Por quê? Não, é assim, eu vou explicar. É que, normalmente, os brasileiros e muitos árabes, inclusive no lugar que eu como em São Paulo, no Beco, que eu gosto muito, eles colocam, vamos supor, 500 gramas de carne e 500 gramas de trigo e 1 quilo de carne. Então, eu coloco 2 para 1. Por quê? Porque quando o trigo é molhado, ele dobra de volume. Dobra. Então, quando você bota muita carne, ele fica vermelho, primeiro. Segundo, a cebola é um grande segredo do quibe. Por quê? Porque a cebola é que hidrata o quibe. Então, ele dá aquela consistência macia e gostosa. Então, o segredo é colocar 250 gramas de Homens na cozinha e homens que amam falar. Eu quero mandar um beijo para vocês. Obrigada por terem vindo ao nosso programa. Queria pedir para a Marice, porque vocês pensam que homem na cozinha... Vem cá, Marice. A Marice é a filha do Dr. Cecim, que durante todo o intervalo vem aqui, pai, precisa de alguma coisa? Pai, tá tudo certo? Ela deve ser uma das cobaias em casa. Queria agradecer a Marice por... Ele cozinha muito bem? Só o que? Só o que? Gente, um beijo pra você. Amanhã a gente volta falando sobre superstições. Afinal, é sexta-feira 13. Conto com você amanhã no nosso programa. Um grande beijo. Fique agora com TV com Esporte. A gente vai continuar comendo quibe cru e você fica aí com Márcio Martins e Carlos Eduardo Lino. Beijo grande. Até amanhã.